Gálatas 6, 12 a 17. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentam obrigá-los a se circuncidarem. Agem deste modo apenas para não serem perseguidos por causa de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que jamais eu me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia esteja sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. E que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Preste atenção nessa letra que nós acabamos de cantar. Nós acabamos de cantar a melodia. Acabamos de recitar estes versos. Mas existe uma passagem no livro de Deuteronômio onde Deus diz que a Moisés para ele escrever uma canção, e ele diz que a razão desta canção é que depois ele irá julgar a Israel por causa desta canção. Porque através de uma canção nós acabamos falando um monte de coisas para Deus que de fato nós não tínhamos a mínima intenção de fazer. Mas nós dissemos, nós declaramos, e isso nos torna culpados diante de Deus. Nós acabamos de cantar que render a Deus oração e derramar o meu ser é o que o meu coração deseja toda manhã. Isso é realidade na sua vida? É isso realmente que você deseja quando você não está no culto? É isso que você deseja de segunda a sexta? De domingo a domingo? Ou é o tipo de coisa que você só fala numa canção quando você está dentro da igreja? Deveria de fato ser. Muitas pessoas acabaram dizendo isso para Deus como o verdadeiro sentimento que eles tinham no seu coração. Davi, por exemplo, Davi disse: a minha vontade era fazer como os passarinhos que montam seus ninhos no topo do templo. Queria eu poder também me mudar para o templo e viver, me dedicar completamente a Deus. Davi disse algo como: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para muitos, o ir à casa do Senhor é uma obrigação, um fardo. Muitos aqui estão que na verdade estão apenas de corpo presente. Suas mentes e corações não estão com Deus. Te imaginar é me inspirar para te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Você realmente pode dizer isso para Deus? Que você está cada vez mais apaixonado por Deus, cada vez mais sedento por Deus? Porque a Bíblia diz que o contrário pode acontecer. Ela diz que alguém pode conhecer o amor de Jesus, o primeiro amor, o primeiro encontro com Deus, mas depois cair dessa posição. É possível que nós tenhamos caído do primeiro amor. E ao invés de estarmos cada vez mais apaixonados por Jesus, na verdade estamos cada vez menos apaixonados por Jesus. Tudo se tornou mecânico, tudo se tornou automático na nossa vida cristã, na nossa fé. Cantamos e nem pensamos naquilo que cantamos. Você já viu aquelas fichas que provavelmente você já teve que preencher uma dessas fichas, geralmente da imigração, ou quando você estava para pedir o seu visto para vir aqui para os Estados Unidos, você deve se lembrar que tinha algumas perguntas,
E essas perguntas eram tão absurdas que você às vezes até olhava para o lado para ver se era uma pegadinha, se tinha alguma câmera te filmando, se você estava nas pegadinhas do Faustão, do American Funny Video, porque eram perguntas do tipo: você pretende cometer algum ato terrorista nos Estados Unidos? Quem é que pretendesse cometer algum ato terrorista nos Estados Unidos iria escrever sim? Mas você sabe por que esse tipo de pergunta está lá? Porque é o método mais fácil da justiça de te condenar se você for pego numa destas coisas. Por quê? Porque aí não precisa provar quase nada. Basta mostrar que você já tinha um documento assinado onde você declarou uma coisa que de fato você não estava disposto a cumprir, e ali está já a sua sentença. E quando nós nos pomos a falar muitas coisas para Deus, mas nosso coração não está verdadeiramente voltado a cumprir estas coisas, nós nos encontramos numa situação muito perigosa. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, e que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Realmente é esse o nosso desejo? Porque se fosse, nós o encontraríamos. Porque a não ser que Deus seja mentiroso, a palavra dele afirma categoricamente que aquele que me buscar de todo o seu coração me encontrará. Se de fato nós estivéssemos cantando estas coisas e fazendo destas coisas a verdade do nosso coração, nós já estaríamos além, num nível muito mais profundo com Deus do que de fato estamos. Na verdade, a letra dessa música, ela reflete a vida de alguém que está absolutamente vivo para Deus, que está com sua vida espiritual viva, acesa, brilhante para Deus. Eu não sei se é o caso do autor, não sei quem foi que compôs essa música. Espero que sim. Espero que a canção não tenha sido escrita só para gravar um CD. Espero que essa canção seja o fruto de uma vida que de fato estava desejando cada uma destas coisas. Mas o fato é que muitos de nós, quando cantamos isso, verdadeiramente não vivemos estas coisas. Nossa vida não está viva em Cristo como deveria estar. Eu quero falar nesta noite sobre as marcas de Cristo na vida de um crente. Alguns anos atrás foi encontrada uma ossada pelos arqueólogos que pesquisavam ali na região de Israel. E eles descobriram alguns fragmentos de ossos, mas um esqueleto chamou a atenção deles, porque no pé desse esqueleto, no calcanhar, havia um enorme prego atravessado. E os arqueólogos imediatamente entenderam que aquele homem foi um homem que havia sido crucificado. E a partir então daquele osso, a partir daquela imagem, eles puderam entender bem mais como funcionava a crucificação, a posição que uma pessoa ficava na cruz. O fato é que, por um simples detalhe, por um simples osso, eles conseguiram entender que aquilo tratava-se de uma crucificação. Por quê? Porque aquele osso trazia claramente as marcas distintivas de uma crucificação. A crucificação, ela possuía marcas que não havia como alguém duvidar do processo de crucificação que esta pessoa atravessou. A crucificação romana, ela se dava por atravessar as mãos e os pés de uma pessoa, literalmente pregando-a no madeiro, para então ser levantado
no madeiro em forma de cruz, daí o nome crucificação. Mas não era só isso. Porque, na verdade, antes da crucificação, normalmente a pessoa condenada à crucificação, ela tinha que passar pelo flagelo romano, que era o açoite. E este açoite deixava a pessoa num estado tal que muitas pessoas morriam só no açoite, não chegavam nem a serem crucificadas, pelo menos não vivas. Porque o açoite romano constituía-se de um chicote com várias tiras com vários pedaços de pedra, ossos, metais, amarrados a cada tira dessas. De maneira que a cada chibatada, literalmente pedaços do corpo eram arrancados. Como a média normal do açoite era cerca de 40 açoites ou mais, ao fim de uma surra como essa, segundo um escritor romano, podiam ser vistos os ossos, podiam ser vistos nervos e músculos daquela pessoa. E o sangue que era perdido era em grande profusão. Não há dúvida que, quando se olhava um corpo de alguém que fora tirado da cruz, rapidamente você identificava que aquela pessoa havia sido crucificada. Mesmo que ela não tivesse visto a cena, ao ver o corpo, todo mundo sabia. Tinham todas as marcas distintivas de alguém que esteve pendurado numa cruz. As costas dilaceradas e as perfurações nas mãos e nos pés. Caso a pessoa tivesse que ter sua morte acelerada, suas pernas eram quebradas na cruz com um martelo muito pesado, com uma marreta muito pesada, de maneira que essa pessoa perdia o apoio e então ela ia sufocando, em poucos minutos ela estava morta. Mas normalmente a crucificação levava vários dias, até uma semana, a pessoa poderia ali agonizar na cruz. O apóstolo Paulo também era um homem marcado. As marcas no corpo de Paulo mostravam que este homem teve uma experiência que às vezes podia ser confundida com um homem crucificado, a não ser pelo fato de que não tinha as marcas nas mãos e nos pés. Porque a Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo sofreu grandemente por pregar o Evangelho de Jesus. A vida cristã para Paulo teve um alto preço. Ele provavelmente tinha um corpo mirrado, um corpo magro, devido à fome que passou. Como ele mesmo diz que ele já havia passado abundância e fome por causa do Evangelho, ele havia passado nudez, ele havia passado frio, dormido ao relento, muitas vezes, nas suas muitas e muitas jornadas. Esse homem viajou trajetos que hoje são feitos apenas de avião, e ele andou a pé. Nos seus muitos jejuns, nas muitas vezes em que Paulo esteve preso, e nas dificílimas jornadas, nas viagens que ele fez, certamente Paulo não era um homem com bochecha rosada, não era um homem que possuía um corpo forte, ele era um homem magro, fino, esquelético muito provavelmente, e literalmente esse homem tinha o seu corpo da cabeça aos pés todo marcado, totalmente marcado. Certa vez, ao pregar numa cidade, ele foi apedrejado naquela cidade. E todos acharam que ele tinha morrido e o abandonaram lá. Alguns irmãos então chegaram ali e foram recolher o corpo e descobriram que Paulo ainda respirava e levaram para suas casas, cuidaram de Paulo. Mas aquele homem foi apedrejado até a morte. O que significa receber sobre o seu corpo o impacto de muitas centenas de pedras,
até que o seu corpo caísse morto. Somente esse apedrejamento, imagine como ficava o estado do corpo desta pessoa. Se ela sobrevivia, seu corpo era completamente marcado de manchas negras, de manchas roxas, sangue, cicatrizes por todo o corpo. Mas Paulo não foi somente apedrejado. Ele nos diz que ele foi 5 vezes açoitado. De maneira que o número de açoites soma-se 195 chibatadas. As costas do apóstolo Paulo, seu peito, suas coxas, eram literalmente marcadas por açoite. Ele sofreu 3 naufrágios. Quando Paulo ia comprar uma passagem para um navio, todo mundo desmarcava a viagem. Porque a fama dele era de que onde ele entrava, afundava navio. E ele sofreu 3 vezes naufrágio. Esteve no mar por mais de 36 horas seguidas, como náufrago. E não só foi açoitado com as chibatadas, como também foi açoitado com varas 3 vezes. 3 vezes ele levou surra de vara. Ou seja, Paulo era uma cicatriz ambulante. Por qualquer ângulo que você olhasse, você ia ver cicatrizes em Paulo. Ele era um homem completamente marcado no seu corpo e na sua alma. E Paulo aqui diz: ninguém me incomode, porque eu tenho as marcas de Jesus. Eu trago em meu corpo as marcas de Jesus, diz Paulo. Paulo fala de pessoas, ele começa esse texto falando de pessoas que querem causar uma boa impressão exteriormente. Eles vão se adequar à religiosidade popular, aquilo que satisfaz a maioria das pessoas, aquilo que deixa a maioria das pessoas cômodas. E ele diz que estas pessoas querem causar boa impressão exterior. Então eles não vão fazer nada que lhes vá colocar numa situação difícil. Eles não vão, a sua religiosidade vai se limitar a viver uma vida que não vai lhe custar nada, não vai lhe trazer marcas para o seu corpo, não vai lhe trazer marcas para o seu estado emocional, não vai trazer marcas nenhumas nas suas vidas. Paulo fala dessas pessoas e diz que essas pessoas agem deste modo para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Em outras palavras, eles procuram viver uma vida religiosa, mas uma vida religiosa que na verdade procura agradar aos outros muito mais do que agradar a Deus, ou agradar até mesmo a si mesmo muito mais do que agradar a Deus. Por quê? Porque ele não quer ser perseguido por causa de Cristo. Paulo diz claramente ali. Ou seja, consciente ou inconscientemente, ele tem na mente o seguinte: eu sei que se eu levar uma vida mais séria com Deus, eu terei dificuldades. Se eu levar uma vida mais séria com Deus, o diabo vai se levantar contra mim. Se eu pregar a verdade, eu vou ser chamado de intolerante, radical, ignorante, fanático. Então é melhor eu só pregar coisas do tipo amor, tolerância, todos são aceitos, todos são filhos de Deus, e assim eu não vou ter problema com ninguém. Paulo termina esse discurso dizendo: estas pessoas que agem assim são pessoas que não estão levando sua vida espiritual a sério. Eles são, em outras palavras, falsos na sua religiosidade. E ele diz então sobre a diferença em relação à vida dele. Porque no versículo 14 ele diz: quanto a mim, ou seja, eles são assim, mas quanto a mim, a coisa é diferente. Ele faz uma comparação dessas pessoas com a sua vida. Ele diz: quanto a mim,
que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo meio do qual eu fui crucificado para o mundo, e o mundo foi crucificado para mim. É por isso que ele chega com autoridade no final e diz: e quem quer que se levante e queira falar qualquer coisa contra mim, não me perturbe, porque eu trago no meu próprio corpo as marcas, as provas de que eu recebi as marcas de Cristo no meu corpo. O que realmente Paulo estava se referindo? Que marcas Cristo tinha? Não há dúvida que as marcas que ele está falando são as marcas da crucificação. Porque é possível que Jesus, na sua função, no seu trabalho de carpinteiro, tivesse algumas cicatrizes, algumas marcas dos seus acidentes no seu trabalho. Mas certamente não era a isto que Paulo estava se referindo. Quando ele fala das marcas de Cristo, claramente ele está se referindo às marcas causadas pela crucificação. As mesmas marcas que Jesus mostra para Tomé, quando ele não quer crer que Jesus ressuscitou, e ele diz: só se eu puder vê-lo pessoalmente, tocar nos seus machucados, eu vou saber que realmente é ele que ressuscitou. Então Jesus aparece ali no lugar onde os discípulos estão fechados, e ele aparece e chama a Tomé e diz: venha, Timóteo, toque aqui nas minhas feridas, toque aqui nas minhas marcas. Porque Jesus tinha as marcas de um crucificado. Ele tinha os ferimentos nas mãos, ele tinha o ferimento nos pés, e ainda tinha o ferimento no seu lado, aonde foi atravessado por uma lança, para que o soldado tivesse certeza de que ele realmente tinha morrido. São a estas marcas que Paulo está se referindo. Ninguém me perturbe, porque eu tenho as marcas no meu corpo, eu tenho as marcas de Jesus. Em outras palavras, eu tenho as marcas de um crucificado. Eu tenho as marcas de alguém que foi para a cruz. Mas Paulo nunca foi crucificado. Seu corpo nunca foi crucificado. Mas a sua vida foi. E por isso Paulo pode dizer aqui: porque eu estou crucificado para o mundo. Nós gostamos muito de cantar a música que diz que Jesus morreu a nossa morte para nós vivemos a sua vida. E é verdade, é uma maravilhosa verdade que está nesse cântico. Jesus verdadeiramente morreu a minha morte, e eu agora posso, por causa disso, viver a vida dele. Uma vida cheia de vitória, uma vida que tem livre acesso a Deus, uma vida que pode contar com o Espírito Santo, com o poder do Espírito. Por causa da morte de Jesus, verdadeiramente eu ganhei vida. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia vai mais além. E nós cantamos nessa noite que nós queremos ir além. Nós cantamos que queremos ir a um passo a mais de onde nós estamos. E para nós irmos além, a um nível mais profundo de intimidade com Deus, nós precisamos entender que a verdade bíblica não é apenas que Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. A verdade bíblica é que, além disso, todos nós devemos ter sido crucificados com Ele. É este o ensinamento bíblico. E é por causa disto que Paulo diz: eu estou crucificado para o mundo. Porque, na verdade, por que Jesus teve que ser crucificado? A Bíblia diz que foi por causa das nossas transgressões. Paulo é o autor que vai escrever e dizer que o salário do pecado é a morte. E aquele que transgredir teria que ser morto. Todos nós transgredimos. Todos nós pecamos. Portanto, todos nós tínhamos uma sentença de morte.
Esta morte física, Jesus morreu por nós. Ele enfrentou esta punição no nosso lugar para que nós não tivéssemos que morrer. Mas não significa que Ele nos ausentou da morte que nós temos que morrer. Ele repete esta frase em várias passagens dos seus escritos. Em Gálatas 2:20 ele diz: eu fui crucificado com Cristo. Paulo afirma categoricamente no livro de Colossenses que o escrito de dívida que havia contra nós foi crucificado, foi pregado na cruz do Calvário. E aqui está o entendimento. Se Jesus teve que morrer na cruz por causa dos meus pecados, por causa das minhas transgressões, eu tenho que entender que eu agora não sou livre para continuar a minha vida de transgressões. Ele morreu para que eu não tivesse que morrer, mas a minha vida agora, em termos espirituais, em termos morais, deve ter sido crucificado com Jesus. Em outras palavras, eu tenho que morrer com Cristo. O nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de amizade simplesmente. Nos aproximamos e conhecemos Jesus. O nosso relacionamento, o relacionamento do cristão com Cristo é feito através de uma identificação com Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Porque Cristo entrou triunfante nos céus, nós também iremos triunfar e entrar triunfantes nos céus. Mas a nossa identificação com Cristo não é apenas com a glorificação dele, com a ressurreição dele. A nossa identificação com Cristo tem que ser com a vida de Jesus. Então, se Jesus foi para a cruz por causa de pecados que não eram dele, eu também tenho que ir para a cruz com os meus pecados. Eu não posso fazer o que Cristo fez, que é morrer pelo pecado dos outros, mas eu tenho que morrer na cruz pelos meus pecados, ou para os meus pecados, não pelos meus pecados, para os meus pecados. Na verdade, o relacionamento com Deus, do homem para com Deus, consiste de uma morte e de uma nova chance, que é uma nova vida. Mas se não houver a morte, não haverá nova vida. Porque somente pode ressuscitar quem já esteve morto. Se eu não morrer nesta vida, eu não irei ressuscitar para a vida eterna. O mesmo termo que o apóstolo Paulo usa, dizendo estou crucificado com Cristo, João Batista usou, porém sem usar a cruz. Ele expressou isso da seguinte maneira: convém que ele cresça e que eu diminua. Até que nível, João? Até que eu desapareça e ele seja tudo. Devo diminuir um pouquinho para ele aumentar um pouco mais? Não é suficiente. Tenho que diminuir até que eu me extingua. E o que reste na minha vida seja Jesus. É exatamente isto que Paulo disse, na continuidade do verso, onde ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz: e esta vida que eu tenho agora, na minha carne, nesse meu corpo, eu vivo para o Filho de Deus, que me amou e se entregou na cruz por mim. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu cheguei a um nível na minha vida onde Paulo de Tarso desapareceu. Cristo agora é tudo. Cristo está em mim. Mas talvez isso ainda esteja um pouco confuso na sua mente.
Eu não gosto muito dessa história de morrer. Na verdade, você não tem escolha. Ou você está morto para uma coisa ou para outra. Ou você está morto para o mundo e vivo para Deus, ou você está morto para Deus e vivo para o mundo. Que tipo de morte é esta que a Bíblia fala aqui? Que tipo de morte é esta que Paulo diz que eu tenho que crucificar minha vida, levar minha vida a esta morte, para que eu possa viver para Cristo e Cristo possa ser tudo na minha vida? Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, verso 5. Abra a sua Bíblia lá. Colossenses 3, 5. Paulo diz: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Percebem o que Paulo está dizendo? Que a nossa vida com Deus, ela depende de uma morte. Para que eu tenha vida, é preciso haver uma morte, a minha morte. Aqui ele não está falando da morte de Cristo, Cristo já morreu. Mas Paulo está falando da minha e da sua morte. Por isso ele diz: faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena sua. E ele diz algumas destas coisas que fazem parte dessa natureza terrena: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Paulo aqui cita brevemente alguns exemplos e ele diz: isto tem que morrer. E quem é que é responsável por esta morte? Paulo diz: você, por isso ele coloca a responsabilidade na sua mão. Ele não diz que Deus irá fazer, que alguém irá fazer. Ele diz para você, em um tom de autoridade, ele diz: faça morrer. Não te dá isso como uma opção. Se quiser morrer, morra. Se não quiser, não morra. Não, é uma ordem. Isto tem que morrer. Nossa natureza carnal, em outras palavras, nossa natureza meramente humana tem que morrer. Caso contrário, nós não iremos experimentar a vida que Cristo tem para nos dar. Porque a nossa natureza humana, ela é totalmente ligada às coisas de Satanás, ao mundo, à impiedade, à destruição. E enquanto nós estivermos alimentando estas coisas, nós não poderemos experimentar a vida de Cristo nesta terra. Porque a vida de Cristo não tem nada a ver com este mundo, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com a iniquidade, com os pecados, com a destruição, com coisas ruins, com imoralidade. Portanto, assim como luz e trevas não podem andar juntas, a opção que nós fizermos vai eliminar a próxima. Se eu optar pela luz, então automaticamente as trevas vão se dissipar. Mas se eu optar pelas trevas, então a luz não vai poder estar presente. Porque é impossível você ter as duas coisas. Ou nós morremos para o mundo, ou nós vivemos para Cristo. Morremos para o mundo, ou morremos para Cristo, aliás. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos viver a vida que Deus tem para nós aqui. E neste processo de morte para o mundo, eutanásia não é permitido. Ou seja, ninguém pode matar você para Cristo. Ninguém pode levar a tua vida a morrer para Cristo. Eutanásia não é permitido. Deus não aceita. Não há como haver eutanásia neste processo. Seu pastor não pode fazer isso por você.
Sua mãe temente a Deus, que ora, que jejua, não pode fazer isso por você. Ninguém pode morrer a tua morte. Somente você pode morrer para o mundo, somente você pode morrer para as coisas desta natureza humana que Paulo diz em Colossenses. Por isso é preciso que nós tomemos a decisão, que assumamos aquilo que necessitamos para fazer morrer esta nossa vida, como João disse, diminuí-la, diminuir o Edilson, diminuir o João, diminuir a Maria que está aí, até se extinguir e deixar que Cristo aumente. Nas palavras de João, isso significa que quanto mais João tiver em João, menos Jesus haverá em João. Quanto menos João houver em João, mais Jesus haverá em João. O grande problema nosso é que nós, apesar de cantarmos canções como esta, e dizemos que queremos dar um passo a mais, que queremos uma vida espiritual mais profunda, queremos entrar nos mistérios de Deus, mergulhar no seu ser, encontrar-se contigo. Apesar de nós cantarmos e falarmos destas coisas, a grande verdade é que nós queremos ignorar a fórmula de João Batista. A fórmula de Albert Einstein é poderosa. Ela gerou a bomba atômica. Mas a fórmula de João Batista tem o poder de liberar as almas que estão cativas no inferno, tem o poder de destruir o diabo, tem o poder de destruir as trevas e de gerar uma nova vida, completamente uma nova vida, aqui na terra e uma vida eterna nos céus. Portanto, ignorar a fórmula de João Batista é ignorar a própria vida, é ignorar o poder que Deus tem para você, para mim. Nós queremos tudo isso. Quando nós estamos aqui na igreja cantando estas coisas, eu acredito que a maioria de nós realmente deseja aquilo. Mas ao mesmo tempo nós não queremos largar mão do nosso eu. Nós não queremos crucificar o nosso eu. E Paulo diz, olhe para a minha vida, olhe para o meu corpo e você não terá dúvida que eu sou um homem crucificado. Paulo, eu não sabia que você tinha crucificado. Sim, fui crucificado com Cristo, porque estas marcas todas aqui é para provar o quanto eu amo Jesus, o quanto eu me entreguei para Ele, o quanto Paulo não importa mais. Fala a verdade, Paulo foi provado o suficiente, para pensar nisso, ele foi provado o suficiente para lhe dar o direito de desistir, para lhe dar a opção de desistir. O que eu quero dizer com isso? Observe que naufrágios, quantos foram? 3. É como se Deus dissesse assim, vou deixar você naufragar uma vez, e o barco afunda. E Paulo está lá, nadando. Ele fala, ok. Agora vamos à segunda vez. Você quer encarar isso de novo, Paulo? A hora que Paulo entra num barco de novo e pregando o evangelho, e perceba, ele não está no barco, num transatlântico, fazendo turismo, ele está num barco, sempre em viagem, para levar a palavra de Jesus. Ele está fazendo a obra de Deus, ele ama Jesus, ele está morrendo para este mundo e vivendo totalmente para Cristo. Para Paulo de Tarso, seria muito melhor ele seguir a carreira da sua família, ele se tornaria um rabino famoso, poderoso e rico, mas como ele decidiu morrer para ele mesmo e deixar que Cristo cresça, ele está naquele barco por causa de Jesus. Ele está passando frio, fome, e de repente, de novo, pela segunda vez, Paulo olha e começa a entrar água dentro do barco. Ele fala, não é possível, de novo, Jesus, de novo. Eu estou aqui fazendo a tua obra e o barco vai afundar de novo. 3 vezes, Paulo esteve num barco que afundou. Quantas vezes ele foi açoitado? 5 vezes. Eu creio que muitos de nós até conseguiríamos resistir a uma surra em nome de Jesus.
Apanharíamos, levantaríamos, iríamos para o hospital, viríamos para a igreja cheio de band-aid. Então, glória a Deus, sobrevivi, Deus é bom. Mas uma segunda surra a gente ia parar, peraí, Deus vai me proteger ou não vai? Essa história de que Deus é poderoso é verdadeira ou não é? E provavelmente na segunda surra, a maioria de nós já estaríamos com o pé atrás em relação a Deus, e em relação ao Evangelho. Mas Paulo levou a segunda, levou a terceira, levou a quarta, levou a quinta surra. De maneira que Paulo pode dizer, ninguém me perturbe e venha falar qualquer coisa de que eu não me dedico o suficiente, porque o meu corpo está cheio de marcas para provar que é como basicamente eu tivesse sido crucificado com Jesus. Paulo já não existe, porque se Paulo existisse, ele faria sua mala e voltaria para casa. Mas porque Paulo morreu, ele se dedica a sua vida inteira. E ele enfrenta as piores circunstâncias do mundo para deixar que Cristo seja glorificado na sua vida. Por Paulo, ele só está levando a pior. Só está apanhando, naufragando, ficando marcado, ferido, com fome, magro, doente. Mas por Jesus, o reino de Deus está crescendo. Almas estão sendo salvas. O Evangelho está sendo pregado. Endemoniados estão sendo libertos. É só olhar as nossas reclamações, as lágrimas dos nossos olhos, nossos complaints, nossa luta com Deus para ver que, na verdade, nós não estamos mortos, nós estamos vivíssimos. Porque as nossas lágrimas não são como as lágrimas de Paulo. Paulo chorava pelas almas. Nós choramos por nós. Nós choramos pela falta daquilo que não temos. Nós choramos pelo bendito green card que nunca chega. Nós choramos pela falta de dinheiro. Nós choramos pela ingratidão das pessoas. Nós choramos por causa disso que fizeram para mim. Significa que o eu está vivíssimo. Porque Paulo, se tivesse vivo e levasse aquela surra, ele iria levantar de lá e ia dizer, eu nunca mais prego o Evangelho. Tomara que essas pessoas vão tudo para o inferno. Eu não quero mais saber disso. Mas quando ele levantava, o Paulo que foi apedrejado, sabe onde é que ele estava pregando dentro de algumas semanas quando ele se recuperou? Você sabe onde? Na mesma cidade. Na mesma cidade. O homem estava lá que era só hematomas. E estava pregando na mesma cidade que o apedrejou. Mas nós não, nós estamos tão vivos que não é possível Jesus ser glorificado na nossa vida. Mas como é que eu faço para morrer para o mundo? Paulo diz que as disciplinas espirituais levam à morte da carne. Abra em Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Paulo nos dá aqui todo o caminho do que é que a gente tem que fazer. E ele diz, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Em outras palavras, se em Colossenses ele diz, faça morrer a sua natureza carnal, aqui ele está dizendo como fazer morrer. E ele diz, vivendo pelo Espírito. Se você viver pelo Espírito Santo, de nenhum modo você vai satisfazer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Eles quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo está em conflito com a tua carne, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. De modo que vocês não fazem o que desejam.
Você até quer fazer a obra de Deus. Esses versos que você cantou pode até ser verdade no seu coração. Eu quero, Senhor, ir a um nível mais profundo. Eu quero me derramar o meu ser. Senhor, eu quero estar cada vez mais apaixonado por Ti. Mas sabe por que você não consegue aquilo que você deseja? Porque a carne está lutando contra isso. Quando você declara essas coisas, você declara ela espiritualmente. É isso que eu quero para a minha vida espiritual. É isso que eu quero para a minha alma. Mas a sua carne fica quietinha no culto. Não estou gostando dessa história. E na segunda-feira, a sua carne vai entrar em ação. Se é que já não vai entrar no domingo à noite, depois do culto. E a carne vai começar, não, vamos deixar esse negócio de oração para depois. Vamos deixar esse negócio de Bíblia para depois. Está passando um filme muito bom aqui. Fulano me convidou para um jantar muito bom ali. Vamos deixar essa história do jejum um pouco mais para lá. E a carne começa a dizer não. Quer ver como a carne é contrária a tudo que é de Deus? Qual é a posição mais confortável para o teu corpo? Deitado numa cama ou ajoelhado no banco da igreja? Estar ajoelhado nunca foi e nem será a posição mais confortável para o ser humano estar. Estar deitado e sonhando e relaxando é tudo que o nosso corpo quer, mas não é o que a nossa alma precisa. Paulo diz: vivam pelo Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. É simples assim, Paulo está dizendo, porque um é o oposto do outro. Se você colocar o Espírito, a carne tem que ir embora. Mas se você colocar a carne, quem vai embora? O Espírito. E aí tem gente que começa, porque eu não entendo, porque essa igreja está fraca, porque a pregação está murcha, porque o louvor não tem autoridade, não tem unção. Mas o que a pessoa faz o dia inteiro, a semana inteira? Ele liga o rádio e se alimenta de tudo que o mundo tem para dar. Na internet ele não busca nada que venha edificar. Ele só enche a sua carne e alimenta e a fortalece ao máximo, ao extremo, esteroides para a carne. E aí quando ele vem na igreja, é o único momento onde ele vai tomar algumas colheradas do Espírito, tomar algumas colheradas da palavra de Deus, e aí não entende por que está tão fraco. Viva pelo Espírito, não apenas encontre o Espírito Santo aqui ou acolá, viva pelo Espírito. Viva cheio do Espírito Santo. A ordem bíblica é enchei-vos do Espírito. Viva pelo Espírito e você não vai satisfazer os desejos da sua carne. É o que diz a palavra do Senhor. Estar morto significa perder a atração. Ou seja, quando alguém está morto, as coisas não têm mais apelo para ele. Um defunto não recebe nenhum estímulo em seu exterior. Quando você está num velório, você pode comer o sanduíche preferido daquele defunto, daquele homem quando estava vivo, na frente ali dele, na frente do caixão. Tipo Akira morto e você comendo um bacon bem frito na frente dele assim. Só que naquele estágio o Akira não está nem aí para o bacon. Porque quando se está morto, aquilo não apela mais. Os sentidos não apelam, não há mais apelo algum. Você pode contar piada do lado do morto, ele não vai se importar, não vai se ofender. Ele está morto, não existe mais nenhuma ligação. Houve uma perda completa do apelo, houve uma perda completa da atração, não há mais. O ouvido não ouve, o olho já não vê mais, a pele já não mais sente, o nariz já não cheira mais, o estômago não sente mais fome, o paladar já não sente mais gosto, porque está morto.
Estar morto significa perder a correlação, ou seja, a afinidade. Defunto não fica com água na boca. Defunto não fica com saudade. Defunto não fica suspirando, ai, quem me dera. Não, se nós morremos para o mundo, significa que nós perdemos toda a atração por ele. Perdemos toda a afinidade com o mundo. E estar vivo para Deus é exatamente o oposto. Nós passamos a ter atração por aquilo que é de Deus. As coisas do Espírito é que passam a atrair-nos. Paulo usa o termo inclinação. Um objeto inclinado significa que ele está propenso para ir na direção a que ele está inclinado. Se eu soltar isto aqui agora, ele irá cair na direção em que ele está inclinado. E Paulo diz que se a nossa inclinação for para o Espírito, é o Espírito que nós vamos ter. Mas se a nossa inclinação for para a carne, é a carne que nós vamos ter. Por isso Paulo está dizendo, faça morrer e busque as coisas do Espírito Santo, e então você vai começar a ver a sua vida, passar a ter uma inclinação por coisas espirituais. Aquelas coisas lá do mundo que te atraíam tanto, vão começar a perder a força, você vai sentir que elas vão morrendo, vão se esvaziando de sentido. Estar vivo para Deus é passar a respirar o que Deus respira, desejar o que Deus deseja, amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia, sonhar o que Deus sonha, chorar o que Deus chora, sorrir por aquilo que Deus sorri. Mas de acordo com Tiago, nós muitas vezes estamos sorrindo quando nós devíamos estar chorando. Muitas vezes daquilo que nós rimos, Deus está chorando. E nós achamos graça. Ou muitas vezes daquilo que nós choramos, deveríamos estar rindo. Nas nossas tribulações, lamentamos, choramos, perdemos a fé. Mas se nós estamos vivos para Deus, a situação é diferente. A Bíblia nos fala dos apóstolos sendo presos, levando uma surra. E quando eles saem da cadeia, a Bíblia diz que eles saíram alegres, sorrindo, agradecendo a Deus. Sabe por quê? Porque na mente deles, como eles tinham morrido, era Cristo que estava vivendo na vida deles. O fato deles terem passado por humilhação e por uma surra e por intimidação não significava nada para eles, a não ser uma coisa: eles davam glórias a Deus por terem sido achados dignos de sofrer por causa de Jesus. Em outras palavras, eles viram naquilo um motivo de alegria. Obrigado, Senhor, obrigado. Que bom que o Senhor me achou digno de poder sofrer para Ti. Mas isso é porque eles estavam mortos. Eles estavam vivos para Deus e mortos para o mundo. Se nós quisermos viver tudo que Deus tem para nós nesta vida, e experimentar verdadeiramente a vida poderosa que Deus prometeu, a vida abundante que Jesus disse que tinha para nós, nós vamos ter que sepultar o velho homem. Nós vamos ter que entrar num processo aonde lentamente ou rapidamente, mas nós teremos que começar a crucificar o nosso eu. Comece a buscar a Deus. Comece a se dedicar às disciplinas espirituais. Comece a orar. Comece a buscar bons livros para ler e aprender da sua palavra. Comece a orar com seus irmãos. Comece a orar com seu esposo, com a sua esposa. Comece a orar com os seus filhos. Comece a ler a palavra do Senhor e meditar nela de dia e de noite. E você começará a ver que o Espírito Santo começará a ganhar lado na sua vida. A sua inclinação começará a ser para as coisas de Deus. E quem sabe vai chegar um momento em que você vai poder dizer como Paulo: ninguém me perturbe,
porque a minha própria vida reflete a vida de um crucificado. Eu morri e é Cristo que está vivo em mim.